Portanto, vem do Oriente. O Islã vai cumprir isso aí. Eu disse que o Império do Otomano Islâmico, muçulmano, não derrotou Roma, não conseguiu converter a primeira igreja lá de Constantino, em Constantinopla, no Oriente Médio, na Turquia, que hoje é Istambul, e que é uma cidade que tem 7 montanhas, não conseguiu transformar em mesquita. Então, perfeitamente, esse cavalo esverdeado aí vem do Oriente, é o Islã. Pérgamo, Apocalipse 2,13, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, onde minha fiel testemunha Antipa foi morta, não foi morto. É aí onde está o trono de Satanás. Quem falou isso foi Yeshua Mashiach. E não mudou para o Vaticano, para Roma, não mudou para os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Califórnia. Continua em Pérgamo. Hoje a cidade de Pérgamo é chamada de Bergama, né? Ela está a 699 quilômetros de Ankara, capital da Turquia, e Bergama, atual Pérgamo, onde está o trono de Satanás, fica a 385 quilômetros de Istambul, né? Mas está lá. É a palavra de Yeshua Mashiach. Ele diz em Lucas 10, 18, eu via Satanás cair do céu como um raio, um relâmpago. Porém, Apocalipse 2,13, Mashiach Yeshua diz, o trono de Satanás é na Turquia. Pérgamo, isso tem muito a ver com o livro de Daniel, as profecias do livro de Daniel. E William Branham explicou, na era de Pérgamo, como é que Pérgamo virou o trono de Satanás, né? Mas, para mim, o trono de Satanás ainda se mantém lá. Ele fala na era de Pérgamo, ele diz aqui como Pérgamo se tornou o trono de Satanás. Quando a Babilônia caiu, né, o atual Iraque, mas era o Império Babilônico, o que ocorreu lá? Ocorreu lá que quando caiu, diante dos medos persas, a Babilônia, um rei, sacerdote chamado Atalos, fugiu lá da cidade da antiga Babilônia lá e correu para Pérgamo, ele e os seus sacerdotes. Então ele trouxe os mistérios sagrados da Babilônia para Pérgamo, que é a atual, como é que é o nome da atual cidade? Berganha, né? Bergama. E está lá até hoje. Simplesmente está lá até hoje. Não diz Naum, no capítulo 3, 18, Naum capítulo 1, versículo 11, porque o Antimashiach, que se chama de Anticristo, ele aparece lá nos livros dos profetas do Antigo Testamento, né? Naum, Miqueias, é chamado rei da Assíria. Então a Síria foi um império, né? Teve o Egito, teve a Síria, depois vem esses impérios aí do livro de Daniel, aí, Babilônia, né? Então Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Medos Persas 4 e Roma 5, né? Não lembro quando João fala, João não, Yahuanã, em Apocalipse 17, né? Falando do 8º rei, que vai ser a besta, já houve 5 reinos, um existe, aí era Roma, né? Conta. Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persas, gregos e Roma, o 6º, né? Outro ainda virá, quem vem depois de Roma é o Islã, que derrota os cristãos lá no Oriente, né? Que toma Constantinopla, Império Otomano, e agora se aguarda, ou seja, já veio 7, né? Primeiro Egito, segundo a Síria, e o Antimashiach vai vir dessa Síria. Essa Síria compreende o Egito, o Iraque, o Irã, a Síria, compreende até a Turquia. A Síria controlou até Israel, né? Controlava aquele Oriente Médio ali todo, né? 1 Egito, 2 a Síria, 3 Babilônia, 4 Medos Persas, 5 os gregos, 6 Roma, 7º o Império Otomano Islâmico. E temos o Império dos Estados Unidos hoje, né? Porém, Daniel 8:9 fala que vai surgir um pequeno chifre, se é que ele já não surgiu, né? E diz que ele vem de um daqueles 4 chifres, depois da morte de Alexandre o Grande, né? Foi dividido em 4 comandantes, né? A herança de Alexandre o Grande, o reino grego, e num daqueles 4 surgirá um chifre pequeno. Hoje devemos dizer que a Turquia, onde habita o trono de Satanás, ela já não é pequena, não. Istambul está na Ásia, mas faz fronteira com o mar lá, com a Europa, né? Geograficamente falando, Istambul, na Turquia, a cidade de 7 colinas, que tem 7 mesquitas,
é o ponto central da Terra, né? Geograficamente falando. E a Turquia já não é mais pequena, não. Veja aí, essa derrota do Bashar al-Assad já se atribui a vitória ao Recep Tayyip Erdogan, da Turquia. E foi a Turquia que apoiou esses sunitas aí. Então, eu citei as escrituras aqui em Naum, que esse antimachia vem do Império, do antigo Império Assírio. Ele vai ser um assírio, né? Mas de qual país? Porque a Síria tinha Irã, Iraque, Egito, Israel, tinha a Turquia, tinha a Síria. Não confunda a Síria com a Síria. Síria é a capital de Damasco, né? A Síria era toda essa região aí. Porém, esse chifre pequeno, quando você lê Daniel 8, versículo 9, esse chifre que vai começar pequeno, não grande, pequeno, e que vai fazer cair, derrubar 3 chifres desses 10 chifres, né? E que vai crescer, simplesmente vai crescer, ele vem do norte de Israel. Não podendo ser a Arábia Saudita, né? Nem o Iraque, nem o Irã e nem o Egito. Mas o que é que tem ao norte de Israel? Você tem a Síria. Pode vir da Síria? Pode. Pode vir da Turquia? Deve vir da Turquia, porque lá é onde está o trono de Satanás. Mas ninguém sabe como vai ser. Mas ele vem do norte de Israel. Diz que ele vai crescer, esse chifre pequeno, né? Vai crescer para o sul, vai crescer para o leste e o oriente, e vai crescer para o país formoso, né, para Israel. Então ele não vem de baixo, ou do outro lado aqui do Egito, ou de baixo do Irã, do Iraque e da Arábia Saudita. Ele tem que vir do norte de Israel, ao extremo norte, o norte. Do norte está o Gog, que é a Rússia. Isso aí a Rússia vai vir também. Mas a Rússia não é um chifre pequeno, né? A Rússia é o Gog de Ezequiel 38, 39. Esse chifre pequeno aqui, que surge e vai crescer, né? Vai crescer para o sul, para o leste, para o oriente, não é para o ocidente, para o oeste, para a Europa. Ele vai crescer, vai se tornar uma fortaleza ali, um negócio poderoso ali no oriente, no leste. Ao ponto que ele vai invadir Israel, né? Deva ser da Turquia, ou deva ser da Síria, né? Síria ou Turquia. Mais para a Turquia, porque na Turquia está o trono de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 13 diz isso. No Antigo Testamento, o rei do norte era a Síria, né? Acima da Síria está hoje a Turquia. Mas é claro que naquele tempo lá de Antíoco Epifânio, que é uma prefiguração do Antimachia, porque ele invadiu Jerusalém, sacrificou um porco lá no altar do templo, né? Fez aquela matança lá, e os macabeus, Judas Macabeus, né? Os macabeus enfrentaram esse Antimachia, né? Então, o Antíoco Epifânios é só uma figura desse pequeno chifre que sai dessa divisão aí dos gregos, os gregos, né? Dividiram em 4 chifres, e num desses 4, e ao norte, sai o pequeno chifre, né? E você vai vê-lo aí em Daniel 8:9 e Daniel 11:21 em diante, né? Quem é esse personagem, né? Que o profeta Daniel disse que vai se levantar e chegou a chamá-lo de miserável, né? Ele vai fazer guerra contra os santos, né? Tanto contra os 144 mil, como as virgens nessas que ficarem. Você não vê Israel se defendendo do Hamas? O que o Erdogan diz? Ele chama Israel de regime nazista, chama o Benjamin Netanyahu de Adolf Hitler. Diz que vai pegar o seu exército e vai invadir e libertar Gaza e tomar Jerusalém, né? Jerusalém, né? Eu não duvido que ele possa fazer isso. Não duvido não, porque a Turquia é uma potência, né? Chegou a interferir na guerra agora aí da Síria. Apoiou os sunitas, os rebeldes terroristas, né? Jihadistas, né? E destronou o Bashar al-Assad, obra da Turquia. Ou seja, nessa invasão da Síria, quem cresceu aí, quem ficou grande foi o Erdogan, que o nome dele dá medo, né? Quem cresceu aí, entre Irã, entre Hezbollah no Líbano e Rússia, quem se deu bem aí, saiu bem aí, foi o Erdogan, da Turquia. E sempre estou repetindo aqui, é onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 13. Eles são 2 bilhões hoje na Terra. Desde Lutero, desde Constantino, o Islã, através do Império Otomano, derrotou o Império Romano.
Veja a força do Islã.